Estúdio CBN Diário. Imagina, você vai fazer um contrato de 20 horas. Será que o mais interessante para o Estado é ter o médico lá segunda e terça-feira, por exemplo, e no restante da semana não ter esse profissional à disposição? Que de repente acontece a emergência na sua área na quarta-feira de madrugada, e aí precisam ligar para o senhor e o senhor vai. Como é que funciona? Porque não tem como manter um especialista em cada área durante 24 horas no hospital. Como é que funciona isso perante a lei e a realidade? Olha, esse tema é um tema muito interessante que eu acho que a sociedade como um todo tem que discutir. É óbvio que os médicos têm que ser cobrados, qualquer funcionário público tem que ser cobrado pela sua atividade, né? Quando eu cheguei no Hospital Celso Ramos a trabalhar lá há 20 anos, vai fazer agora ano que vem, não existia a cobrança do horário, né? E não existia a obrigatoriedade dessa situação. E o que acontecia? Funcionava tudo muito bem. Sim. Porque nem todo médico ia ser contratado, concursado, existia o que a gente chamava de médico credenciado. Né? Então, se eu tinha algum colega que eu precisava que ele fazia uma área específica, ele vinha trabalhar e as coisas funcionavam. O que se fez? Qual foi o modelo que o Ministério Público achou que deveria ser? Não, tem que bater ponto como todo mundo. O problema é que a atividade médica não é igual. Pois é. Para não dizer que eu sou corporativista, eu vou te dar um exemplo. O mesmo médico, no mesmo hospital, ele tem obrigações diferentes. Então, o que nós temos que ter é a responsabilidade médica que nós temos que avaliar melhor. Por exemplo, se eu sou um cirurgião, um pediatra, digamos, né? Eu sou um pediatra, se eu estou na emergência, eu tenho a obrigação de pegar o bastão às 7, 8 horas da noite e só entrego no dia. A hora que eu estou fora, eu não tenho obrigação nenhuma. Se eu estou no ambulatório, eu tenho que atender aqueles pacientes. Se por acaso acabar meu horário, eu vou ter que continuar atendendo os pacientes, não vou e tiver paciente agora. Também se acabou os pacientes antes, não tem por que eu ficar ali sentado sem fazer nada. E se eu tenho paciente internado pelo CRM, o paciente internado no meu nome, é minha responsabilidade. Então, digamos que o paciente está no meu nome, acabou o horário. O paciente tem uma intercorrência, seja ela cirúrgica ou clínica. O que eu faço? Né? Eu vou ter que voltar para atender o paciente. Então, teoricamente, ficou as obrigações, mas o eventual direito que eu teria de acabou o meu horário, não está mais vinculado àquele emprego, não existe. Então, eu acho que a gente tem que discutir, porque a atividade médica, como atividade jornalística, sim, né? Sim. Eu não posso exigir que um jornalista que tenha uma coluna diária num jornal, ele tenha a mesma atividade daquele que necessita estar na frente das câmeras, que existe uma estrutura para isso. Então, o que eu acho que é uma coisa que o Conselho quer discutir, tem que debater. Queremos ser cobrados sim, só que a cobrança de horário nem sempre é melhor em nem todas as situações. Nem sempre é melhor para a sociedade, para o paciente, é isso, né? O paciente é o que eu estou falando, não é nem para o médico. Para o médico, com certeza, muitas situações não é. Claro, eu entendo para quem está nos acompanhando agora, mas como assim o cara tem um horário e não está cumprindo horário? Sim, mas acontece... imagina, o cara que é o especialista em cirurgia cardíaca pediátrica. Não sei se tem tanta gente assim. Exatamente. Né? E aí você o cara tem um contrato de 20 horas. O cara vai ficar segunda e terça. Aconteceu a emergência na quinta. Será que o normal é deixar o cara, o médico, né? Ele tendo as consultas, as cirurgias pré-marcadas e tal, mas também para a chamada eventual? Não, e esse tipo de situação não existe no mundo civilizado, né? Você tem obrigações, você não tem o horário justamente por isso, porque o seu horário pode ser que precisem de você à noite, no outro dia, né? Isso encareceu o sistema muitas vezes, porque às vezes para fazer o serviço que 2 cirurgiões fariam, por exemplo, eu preciso de 6, 7, porque eu tenho que cumprir o horário, não basta um por horário, que ele pode ficar doente, não pode descobrir. Sim. Então realmente é uma situação bem complexa, que eu acho que tem que ser debatida pela sociedade em prol do paciente.